É provável que a nostalgia que experimentamos com obras antigas, como jogos, filmes e música, seja menos intensa para gerações futuras em relação às produções atuais. As experiências culturais contemporâneas podem não evocar o mesmo nível de saudosismo no futuro, devido à rápida evolução tecnológica e à saturação de conteúdo que vivenciamos hoje em dia. Em meio à abundância de conteúdo superficial, torna-se cada vez mais desafiador criar conexões significativas e experiências memoráveis. No entanto, quando pensamos em nostalgia, algumas obras se destacam por seu impacto duradouro. Para mim, GTA San Andreas é o exemplo marcante. Esse jogo não apenas deixou uma impressão profunda, mas também se tornou um símbolo de nostalgia para muitos jogadores. De fato, ao discutir nostalgia no universo dos videogames, GTA San Andreas frequentemente emerge como um título emblemático. Uma jogabilidade nunca vista antes, uma história envolvente e a liberdade em explorar um vasto mundo aberto. Uma experiência que não foi só vivida, mas com certeza marcante. Mas nem só de mecânicas inovadoras que faz esse jogo ser lembrado. Tem também pontos negativos como os bugs, os gráficos e texturas nem um pouco sofisticadas se comparado aos jogos de hoje em dia. Por se tratar de um jogo de 20 anos atrás, parece que esses elementos ruins e precários se tornaram até o charme do GTA, como um dos jogos mais nostálgicos de todos os tempos. Essas texturas borradas, mãos sem dedos, tudo isso nos causa uma certa sensação de conforto em reviver uma memória positiva. Se tem uma coisa que a gente percebe de cara quando joga GTA San Andreas é aquele filtro alaranjado que dá uma vibe de fim de tarde, como se o sol estivesse sempre se pondo. Andar de bicicleta, tô por aí, pode parecer chato, mas como experiência de jogatina é cativante. E também é notável a semelhança entre esse filtro de jogo do jogo em si com o cinema dos anos 90, dando uma forte impressão que a Rockstar bebeu fortemente dessa fonte quando decidiu que aspecto daria ao jogo. De tudo, o que mais se destaca é que todo esse jogo foi feito para combinar com esse visual de imitação, desde as rádios até a trama. Eu diria que todo o contexto das gangues e das máfias dos anos 90. Eu realmente acredito que essa temática gráfica e toda a direção de arte do jogo, que foi muito bem pensada e trabalhada, com uma precisa intencionalidade por trás, tenha contribuído bastante pelo nosso sentimento de nostalgia. Curioso notar que o próprio sentimento de nostalgia, na grande maioria dos casos, é por sentimentos que vivemos no passado. E em relação ao GTA San Andreas, que foi ambientado em uma estética dos anos 90, né? A maioria, incluindo eu, não viveu essa época. E o pior, se passava em outro país com uma realidade totalmente diferente do que eu vivia. Mas então por que temos esse apego nostálgico a todos esses elementos gráficos e ambientação cultural da época no GTA San Andreas? Por que continua sendo um marco para a nossa infância e a infância de muita gente? Se tratando de um jogo com ambientação fora da realidade, da nossa realidade aqui do século XXI, onde crescemos com internet e redes sociais. Bom, algo que a maioria das obras de hoje em dia, como um entretenimento barato, séries repetitivas, narrativas rasas, que me parecem não acertar na fórmula. Artistas que possuem zilhões de hits todo ano, redes sociais que possuem zilhões de vídeos curtos, ponto de dilema é o que eu vou consumir em meio ao tanto de mar infinito de possibilidades e escolhas que tenho na palma das minhas mãos. Nos preocupamos na quantidade e em quantas séries, quantos animes já assisti, mas eu nunca parei para refletir ou me apegar em qual mensagem aquela obra quer me passar no final das contas. A simples experiência que aquela obra de alguma forma quer me passar, como eu tive em GTA San Andreas, eu nunca me preocupei no final das contas em jogar sempre a campanha, zerar todas as missões, mas sim em aproveitar e explorar a cidade, o ambiente, escutar as músicas, comprar as roupas e ser apenas um maluco no pedaço em Los Angeles. Sem tirar o mérito da narrativa do jogo, o modo história é animal, cara.
As cutscenes são empolgantes, mas o que me cativa mais e o que me prende em toda essa ambientação nostálgica é a experiência. Tenho até uma leve sensação que os jogos de hoje em dia, as músicas, os filmes, não estão sendo tão marcantes como os de antigamente, sem parecer aquele tiozão, né? Ah, as coisas de antigamente eram bem melhores. Mas só analisar por cima essa lógica que estamos muito presos em consumir e consumir tudo muito passivamente, assistindo o filme enquanto mexe no celular, sem conexão alguma com as coisas. Porque a sensação é que tantos nós estamos cagando para isso, quanto as empresas também estão cagando para isso. Elas querem lucrar. Empresas como Marvel da Disney produzem e trabalham em várias séries ao mesmo tempo e sobrecarregam funcionários e, consequentemente, vão entregar lixo. Por esse motivo, é difícil não se apegar com nostalgia e lembrar que só teve coisa boa no passado. Das mais variadas mídias e elementos culturais, músicas, filmes, animes e jogos que trazem consigo essa sensação estética única dos anos 80 e 90 que nos fazem querer voltar no tempo, que mesmo que a gente não tenha contato direto com esse tipo de cultura e estética na infância, é muitas vezes chamado de nostalgia por procuração ou retrospectiva cultural. A estética retrô, com suas cores vibrantes, design único, sons característicos, exerce um grande fascínio. Itens como Walkmans, fitas, cassetes e consoles de videogames antigos possuem um apelo visual e auditivo que é diferente das tecnologias modernas de hoje em dia, que até possuem um apelo ao design mais simples e minimalista, até que meio sem graça. Há uma percepção de que as décadas passadas eram mais autênticas ou menos dominadas pela tecnologia e globalização. Objetos físicos como fitas cassete e discos de vinil dão uma sensação tangível e autêntica, contrastando com o mundo digital que temos hoje em dia. E esse apego ao antigo está tão em peso hoje em dia que no ano passado, pela primeira vez desde 1987, para ser mais exato, os discos de vinil venderam mais do que CDs nos Estados Unidos, com 41 milhões de unidades contra 33 milhões. Visto que a maioria dos jovens são um público que está cada vez apreciando essa estética mais vintage. Público esse que não viveu uma época que era comum as pessoas comprarem discos de vinil, porque não tinha celular, né? A procura tem sido tanto influenciada pela nostalgia em si, mas predominantemente o aspecto de identidade que todos esses elementos carregam. Uma época em que as pessoas consumiam um álbum inteiro em roda ou assistiam filmes sem estarem grudados em outra tela, perdendo toda aquela experiência que aquele filme quer trazer. Por outro lado, temos as empresas que nos sufocam com propagandas e conteúdos massivos, porém rasos. E do outro, temos nós que nos importamos mais em passar segundos dopados com videozinhos curtos do que com experiências que vão marcar nossa memória, nos deixando saudade de um tempo que não vai mais voltar.